Olá pessoas, bem-vindos ao canal Libertário 013. Meu nome é Caio, para quem não viu aí na intro. Esse é um canal auto-libertário que a gente fala sobre economia, filosofia, política e ética por essa perspectiva. Então, antes do assunto do vídeo de hoje, dando uma adiantada aí, eu vou fazer meio que um compilado de assuntos aqui que eu não cobri nos últimos dias, que é o Xandão censurou mais um, o Amoedo lulou e estão perseguindo uma cápsula. Então eu vou falar sobre essas três coisas. Mas antes de entrar nos pormenores aí desses três assuntos aí, que parecem não ser relacionados, mas eu vou fazer uma linha entre eles aqui. Se inscreve aí no canal, isso é o padrão de sempre, né? Tem que pedir aqui no começo do vídeo, senão a galera esquece, mas é muito importante. Checa os links na descrição também, uma outra coisa importante, tem as redes sociais. Lá você vai ser notificado quando eu postar vídeo, porque geralmente mesmo com o YouTube prometendo te notificar o vídeo, se você tiver com o sininho ativado, toca ele também, é importante. Às vezes o YouTube simplesmente não te entrega o vídeo, então vai lá nas redes sociais, segue lá que tá tudo lá na descrição, então você vai achar todas as redes sociais, eu vou te notificar dos vídeos, porque quem faz isso sou eu, não depende do YouTube. Mas é importante também comentar, compartilhar, enfim, essas coisas padrão aí. Também dá uma olhada na descrição aí que você também vai encontrar os links para apoio financeiro do canal. Você pode apoiar o canal através de Bitcoin, Nano e Shitcoin, ou seja, via moeda estatal. E você também pode apoiar o canal através da compra de canecas da loja Nível 1. É uma loja parceira do canal, ela vende canecas libertárias, então tem a caneca do Murray Rothbard, tem a caneca do Samuel Conkin, tem a caneca do Hans Hermann Hope, então compra uma lá, ajude o canal, se você postar uma foto na rede social com ela, eu dou uma curtida lá, só me marcar. Aí na rede social tem todas na descrição. Mas enfim, feito esse disclaimer padrão aí no começo do vídeo, vamos falar sobre os três assuntos aí, né? Na tarde de sábado hoje no Twitter, vamos começar por esse aí, o Amoedo, para surpresa de um total de 0 pessoas, ele deu uma lulada, falou que vai votar no Lula no segundo turno. E isso me lembra de uma frase de uma pessoa muito sábia que eu conheci na minha vida, o seu João, o que trabalhou comigo na Activity, salve pra ele aí, gente boa pra caramba, corintiano. Que ele falava assim, como todo idoso, né? Todo idoso é sábio, então ouça os idosos. Ele falava que da onde você não espera nada, é da onde não sai nada mesmo. Então, se você em 2022 ainda espera alguma coisa de um psicopata que defendeu lockdown e defendeu a prisão do Daniel Silveira, como esse psicopata do Amoedo defendeu, comece a repensar a sua vida, sabe? Tipo, é aquela hora que você tem que parar, refletir e falar: o que eu tô fazendo com a minha vida, sabe? Eu ainda acredito no João Amoedo em 2022. Eu ainda acho que o João Amoedo é liberal. Não tô nem discutindo libertário, tô falando liberal. É aquela coisa que você tem que tirar 5 minutos aí do seu dia pra refletir sobre seus valores, pensar e falar: cara, eu acho que eu tô errado, sabe? Tipo, eu tô esperando de alguém que não merece nenhuma expectativa. Então assim, o que isso tá dando no Partido Novo? Não que o Partido Novo realmente importa, mas só pra dizer que eu não falei disso. Estão querendo expulsar o cara do partido, que tipo, Partido Liberal defende valores de liberdade, embora de maneira brutalmente inconsistente, mas enfim, o foco não é esse. E tem um cara que tá falando assim: não, é uma boa ideia olhar para um ditador comunista que financiou genocidas, é sempre bom dizer isso sobre o Lula, que esse é o verdadeiro crime do Lula, parem de chamar o Lula de ladrão, dane-se que o Lula roubou o dinheiro, dane-se que ele foi corrupto, o crime do Lula é ser fiador de genocida, esse é o verdadeiro crime dele. Aí vai lá um fiador de genocida que tá falando assim: não, essa ideia de imprensa livre, essas coisas aí que tem no Brasil, mais ou menos, tá? Que a imprensa no Brasil não é muito livre não, porque tem um regime de concessão. Inclusive, sobre o regime de concessão, eu fiz um vídeo sobre isso que explica a história disso, enfim. É um vídeo bem completo, link na descrição. Vai lá que eu não vou entrar muito nos detalhes disso. Ele tá meio que tipo falando assim: olha, essa galera aí que tá falando coisa mal de mim aí, ele já ameaçou o Dr. Dallagnol, o Sérgio Moro, por exemplo. Ou seja, o cara, como futuro presidente do Brasil, em tese, ele teria que trabalhar com esses caras. Com o Sérgio Moro e com o Deltan Dallagnol, que são deputados. Então, não estou dizendo que o Estado seja isso, mas imagina assim, que você tem uma empresa, e aí você tem o chefe da empresa, o cara que vai mandar, que ele já tá falando assim pros dois caras que ele vai assumir a presidência dessa empresa, e ele tá falando para dois caras que já estão lá, que vão entrar também junto com ele, falando: ó, eu vou perseguir vocês. Você imagina como vai ser o clima nessa empresa. Então, não estou dizendo que o Estado seja uma empresa, mas só fazendo uma analogia. Então, assim, o cara já tá dizendo: ah, eu vou perseguir vocês. E isso já tá acontecendo, tá? Tipo, e aqui que eu entro no segundo ponto, que é, tipo, o Xandão, o psicopata favorito da nação, né? O calvíssimo da república. Cara, o TSE virou um puxadinho do PT, que é tipo assim, o PT vai lá: tão falando mal de mim na Jovem Pan, boa, boa, TSE, vai lá, me ajuda, que é como o Rodrigo Constantino brilhantemente apelidou, e eu vou passar a usar esse apelido de Tribunal Superior Stalinista. Gostei, boa aí, Rodrigo Constantino. Apesar de ele ser liberal, eu discordar dele, mas mandou bem. Fica um salve aí pra ele no vídeo.
ele vai lá, chora lá pro TSE, por exemplo, agora ele chorou pro TSE que a Jovem Pan, que sempre bom ressaltar, ela já foi vítima de 36 ataques de censura por parte do TSE, o Tribunal Superior Stalinista, retirando 36 vídeos do ar da Jovem Pan. Por quê? Porque, sei lá, tipo, por exemplo, o vídeo que a Mara Gabrilli, a vice da Simone Tebet, que tá apoiando o Lula, e a vice acusou o Lula de envolvimento na morte do Celso Daniel. Se a acusação é verdadeira ou não, não se sabe, mas foi feita essa acusação. Bom, esse vídeo não tá mais no ar. A entrevista não tá mais no ar. Não foi questionado o mérito se o que ela disse era falso ou verdadeiro. Foi julgado com base no TSE, com base no Tribunal da Verdade que existe no Brasil. O Tribunal Eleitoral ele virou o Tribunal da Verdade. Ele decidiu que é falso. E que por ser falso vai ser banido. E o Lula que pediu. Ah, mas foi a campanha do PT, foi o Lula. Quem manda na campanha do PT? Quem que é o símbolo do PT no Brasil? É o Lula. Então assim, o cara nem foi eleito ainda e eu tenho zero esperança que ele não vai ser eleito, tá? Eu tenho zero esperança que ele não vai ser eleito. Ele vai ganhar esse segundo turno. Provavelmente vai ganhar de lavado, inclusive, do Bolsonaro. Eu tenho zero esperança que o Lula não ganhe essa eleição. O cara foi lá e mandou censurar mesmo. A Brasil Paralelo, por exemplo, ela fez um vídeo sobre a série dela, né, o Teatro das Tesouras, falando sobre a corrupção do PT, o que foi o regime do PT, explicando tal, dando detalhes do que foi. Que o PT basicamente montou o maior esquema de corrupção da história da humanidade. E foi censurado. Não pode mais passar, foi banido. Por quê? Ah não, a alegação é a mais engraçada, que é tipo assim, não é que os fatos não estejam corretos, é que isso leva o eleitor a uma conclusão enganosa sobre o PT. Ora, qual que é a conclusão que você pode ver de um documentário que fala que foi montada uma quadrilha, o Petrolão, para dar um golpe de Estado, porque assim, vamos entender aqui, vamos botar o chapeuzinho estatista aqui, chapeuzinho estatista. Como que funciona o Estado? O Estado, em tese, ele é uma organização que você faz através como um contrato social, entre aspas, não estou discutindo se isso aqui é válido ou não, mas falando que as pessoas acreditam que seja o Estado. Que tem um contrato social que você concorda em ser governado por pessoas, desde que essas pessoas sejam eleitas de maneira democrática, ou seja, ganhando a eleição. Ora, você entende que se um grupo rival do seu, de pensamento rival do seu, que você não concorda com as ideias, está no Estado naquele momento, você aceita ser governado porque aquela é a vontade da maioria e, portanto, você precisa que esperar as próximas eleições para tentar tirar esse grupo do poder, enfim, fazer alguma coisa de modo a respeitar as regras do jogo. E dentro dessas regras do jogo está incluso você eleger deputados que vão representar a você e as suas ideias dentro da Câmara e senadores igualmente que vão representar você e as suas ideias dentro da Câmara. Agora, por que eu falo que o Lula ele deu não um golpe de Estado, mas 2 golpes de Estado no Brasil? Porque o Mensalão ele foi um projeto de poder para subverter a lógica da democracia. Que a lógica é assim, você coloca um deputado, esse deputado vai representar as ideias das pessoas que o elegeram, e não basicamente colocar dinheiro no bolso e votar no poder, no projeto de poder do grupo que ganhou a eleição de qualquer forma, porque ele está sendo comprado, porque o voto dele foi comprado. O Mensalão foi um esquema de compra de voto. O Petrolão é um Mensalão 2.0, é um esquema de compra de votos. Então o Lula, quando é colocado nesse documentário que ele fez um esquema de corrupção, isso vai mais além. O Lula ele não fez um esquema de corrupção. O Lula ele deu um golpe de Estado 2 vezes no Brasil. É esse cara, esse psicopata, esse fiador de genocida que vai ser eleito presidente no Brasil. E depois as pessoas ainda me questionam porque, por que você odeia tanta democracia? Eu preciso explicar mais alguma coisa? Eu preciso explicar o desenho aqui ou a explicação já ficou clara? E assim, a perseguição ela já tá nesse nível. O cara nem foi eleito. Nem foi eleito. E ele já tá perseguindo. Inclusive a censura já tá chegando na gente. Ah, mas o Ancapsu é inconsistente, defende um monte de bosta. Sim, ele defende um monte de bosta. Eu não tô aqui pra discutir se ele é consistente ou não. Querendo ou não, de certa forma, de uma maneira deturpada, e eu lamento que ele pense dessa forma, ele apresenta as ideias libertárias para as pessoas. Do jeito dele, torto, enfim, mas enfim, é um começo. Por algoritmo do YouTube, a pessoa pode acabar caindo no canal do Visão Libertária, do Ancapsu, e acabar vindo parar aqui e, tipo, tomar uma Red Pill de verdade, não tipo uma pílula meio vermelha e meio azul aí. Então, já tá acontecendo, sabe? Tipo, o canal do Peter já conseguiu ser relevante ao bastante ao ponto do DSE olhar pra ele e falar, olha só, esse cara aqui é parte de uma milícia bolsonarista, então tem que bloquear o perfil dele.
Já tá acontecendo. A primeira petição de censura é de 34 perfis. A segunda já tem mais de 70. A terceira vai ser quanto? 100? Vai banir todo mundo da internet? Então, tipo assim, só pode ficar lá quem mama o Lula. O Felipe Neto, então, não vai ser censurado. Ou então, sei lá, de repente, imagina o poder aqui, abre esse precedente. Beleza, então o argumento é de que a Jovem Pan não tá sendo isonômica na cobertura do Lula, que ela fala muito mal do Lula, que não sei o quê, e tá apoiando demais o Bolsonaro. Beleza, digamos que vamos estabelecer esse precedente. Ora, então o Bolsonaro, ele poderia alegar que o Diário do Centro do Mundo, que é um jornal de viés petista, está sendo não isonômico com a cobertura com o Bolsonaro e que, portanto, o jornal Diário do Centro do Mundo deveria ser censurado e entrar com um pedido no TSE para censurar o Diário do Centro do Mundo e exigir que seja apresentado elogios ao Bolsonaro no jornal. Isso seria igualmente absurdo. Porque, assim, o jornal Diário do Centro do Mundo é seus representantes. Eu lamento as ideias que são espalhadas ali, mas eu defendo que elas sejam espalhadas ali, afinal, o jornal é propriedade privada daquela pessoa. É igualmente a Jovem Pan. Eu discordo de muita coisa que a Jovem Pan fala, especialmente na parte que eles ficam lambendo o Bolsonaro quase que 24 horas por dia, o que me irrita. Porque tem muita coisa a ser criticada aí por um. Como que eu posso dizer? Um jornal daquele tamanho deveria aproveitar para espalhar a verdade sobre o que realmente é o Bolsonaro, mas não faz, enfim. Infelizmente. E aí vai ter que ter cobertura do Lula lá? É sério? Tipo, e a propriedade privada, onde é que fica? E o respeito à propriedade privada? Tipo, o jornal é do cara, lá, o Tulinha, alguma coisa assim. Não lembro o nome do dono da Jovem Pan, mas enfim, é do dono da Jovem Pan. Cara, se ele quiser contratar, sei lá, todos os Aspone do Bolsonaro pra ficar falando bem do Bolsonaro o tempo todo, se ele quiser contratar o Carlos Bolsonaro pra ficar puxando o saco do pai dele na programação o dia inteiro, ele faz. O jornal é dele, porra. Ele faz o que ele quiser. Ah, Caio, mas eu não gosto disso. Literalmente, foda-se. Desculpa o palavrão, mas tem coisa que só o palavrão expressa. Foda-se. Se você não gosta da Jovem Pan, não assista a Jovem Pan. E outra, além disso, essa é uma censura burra, como toda censura, porque você exigir que a Jovem Pan fale bem do Lula, que lulista que assiste Jovem Pan? Nenhum. Eles estão assistindo o Diário do Cu do Mundo, lá, o Diário Centro do Mundo, né? O pessoal chama de DCM, né? Que é o Diário do Cu do Mundo. Tá assistindo o canal do Felipe Neto. A gente tá assistindo coisa de mais baixo que aí ainda. Então vai ficar nessa de, meu Deus, que não pode, que não sei o quê. Cara, não faz sentido, sabe? Tipo, não tem lógica. Não tem lógica isso. É só assim, é a sanha de um ditador que já está no poder, que é o Alexandre de Moraes, saciando a sanha de poder, de censura, de ditadura de um futuro ditador que vai assumir o poder no dia 1º de janeiro. É só isso que está acontecendo. E usaram tanto a palavra censura de maneira errada, falando que o Twitter censurou o meu tweet. Não! O Twitter tem o direito de banir seu comentário, se ele achar que violou as regras. Podemos discutir se as regras são válidas ou não. Se as regras são justas ou não. Mas que elas existem, você concordou com o termo. Mas o Facebook baniu o meu comentário. O Facebook baniu vários comentários meus lá. E eu saí daquela bosta. Porque ficou um inferno pra poder se expressar naquilo lá. Então é isso. Isso não é censura. É o Facebook exercendo o direito dele. Se o Facebook não quer que eu fique lá, eu não vou ficar lá. Não vou ficar nada, vou embora. Vem aqui pro YouTube ou outras redes sociais. Então, usaram tanta palavra censura de maneira errada que agora que tá acontecendo censura, e de novo, 36 vídeos da Jovem Pan foram censurados, foram retirados do ar, que as pessoas não sabem mais o que é censura. Elas acham que é qualquer coisa. E agora que tá acontecendo censura, não sabem o que é. Por exemplo, o que aconteceu com o Alan dos Santos foi censura. Um jornal no Brasil foi fechado. De novo, um jornal no Brasil, ele foi fechado a mando de um ditador. Isso aconteceu. Isso não é um exemplo hipotético, não é uma interpretação da minha cabeça. Não, é um fato. O Alexandre de Moraes, ele mandou fechar o Terça Livre. E o Terça Livre foi fechado. Se você procurar Terça Livre no YouTube, você não encontra o canal. Se você tentar achar as redes sociais do Alan dos Santos no Getter, você não acha. Se você tentar achar o Alan dos Santos no Twitter, você não acha. Por quê? Porque foi um psicopata, um ditador. Ele mandou banir o cara. Por quê? Porque o cara fala mal dele. Em última análise é isso. Porque o cara falava mal dele. O cara apontava fatos inconvenientes sobre ele. E aí ele foi banido. E agora o puxadinho do PT, que é o TSE, ele tá banindo todo mundo. Qualquer petição que o Lula entra, ele entra com uma média de 5 petições por dia. Então você faz as contas desde quando começou a campanha. Ele entra com 5 petições, o Xandão acerta. O Xandão acata. Então, quanto tempo mais que a Jovem Pan vai ficar no ar? Eu não duvido muito não. Logo logo a Jovem Pan cai também, vai
começar a ficar inviável o trabalho deles. E, de novo, a censura continua avançando. Ah, mas tem que votar no Bolsonaro porque o Bolsonaro vai resolver o problema da censura, ele defende a liberdade de expressão. Legal. Nós estamos hoje, se eu não me engano, acho que é dia 15 de outubro de 2022, não sei o dia exato. Esqueci de ver. O Bolsonaro ainda é presidente até 31 de dezembro de 2022. O que o Bolsonaro está fazendo neste exato momento para conter essa ditadura? Porra nenhuma. Se ele tem o poder hoje para conter essa ditadura, para tirar esse estrume desse Alexandre de Moraes do Supremo, e ele não faz nada, por que você acha que ele vai fazer alguma coisa no próximo mandato? Você ainda não entendeu que o Bolsonaro é frouxo? Que ele é só discurso, ele é só isso aqui, ó. Só fala, isso aqui, ó. Isso aqui dele é bom, é o músculo que ele mais malha no corpo dele. Que ele é cabra frouxo, que ele não é cabra macho pra fazer o que tem que ser feito. Ele teve autorização. O gado foi pra rua, dia 7 de setembro de 2021, gritando: eu autorizo, eu autorizo, eu autorizo, eu autorizo. Autoriza fazer o quê? Atirar aquele filho da puta de lá. O que fizeram? O que ele fez? Arregou. 24 horas depois, ou nem isso, ele arregou. O Temer foi lá, chamou que não sei o que, cala a boca, não sei o que, fica quieto. E desde então, o Alexandre de Moraes fechou o Terça Livre, o Alexandre de Moraes baniu as contas da Ludmilla Lins Grilo, baniu o site da Ludmilla Lins Grilo, expulsou o Alan dos Santos do Telegram, do Twitter, expulsou o Alan dos Santos basicamente de todas as redes sociais. O Alan dos Santos, ele é proibido de existir no Brasil. O Terça Livre foi proibido de existir no Brasil. Você só consegue acessar os conteúdos do Alan com VPN. Isso aqui, sabe quem só consegue acessar certos conteúdos com VPN? Na China. Na China é assim. Se você quer acessar, por exemplo, meu vídeo na China, você não consegue. Você tem que acessar com VPN. Porque o Partido Comunista Chinês não gosta. Aqui o STF não gosta, o Xandão não gosta. O Calvíssimo da República não gosta. E o que o Bolsonaro fez pra conter tudo isso? Ele mandou prender o Daniel Silveira. Prendeu a Sarah Winters. Prendeu o Oswaldo Eustáquio. Olha a lista de crimes que esse cara já cometeu. E o que foi feito da parte do Bolsonaro? Além disso aqui, ó. Bravata. Falar. Me diz no comentário, o que o Bolsonaro fez além disso? Nada. Porque ele é frouxo. Isso já tá mais do que estabelecido. Então se você acha que assim, vamos votar no Bolsonaro porque o Bolsonaro defende a liberdade de expressão. Se a pessoa disser isso pra você, primeiro você ria da cara dela, porque esse argumento não é sério, esse argumento não é intelectualmente honesto. E segundo, você pergunta pra ela, tá, se o Bolsonaro defende a liberdade de expressão, o que ele fez até agora pra defender a liberdade de expressão? Ele parou o Xandão? Em algum momento ele se contrapôs com medidas e não com falas, com atos e não com discursos, contra qualquer coisa que o Alexandre de Moraes fez? Ah, mas ele deu perdão pro Daniel Silveira. Certo, beleza, deu perdão pro Daniel Silveira. Ok. Adiantou alguma coisa? O Daniel Silveira ainda assim não conseguiu concorrer. Ele deu perdão pro Daniel Silveira. E quem que ele apoiou pra candidato no Rio? O Romário. Um cara que nem se deu ao trabalho de já apoiar ele logo de cara. Ficou encebando e depois acabou apoiando. Esse é o Bolsonaro. Agora eu te pergunto, você realmente acredita que esse homem, esse frouxo, esse covarde, que é essa palavra, esse covarde, ele vai defender a sua liberdade de expressão? Não vai. Então, é isso. Espero que essa censura, as pessoas entendam o que é essa censura, comecem a combater ela. Espalhem esse vídeo, porque ao puxar o saco do Bolsonaro tem um monte aí pra falar a verdade, são poucos. Deixe seu comentário aí sobre o que você achou do vídeo, compartilhe. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.